Fala, meu amigo, saudações vascaínas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama. Eu sou o Juninho, vamos falar de Vasco da Gama, começando mais uma semana, hoje segunda-feira. Desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, vamos falar sobre o nosso gigante da colina, que amanhã entra em campo pela Copa Sul-Americana e com uma equipe totalmente modificada. Nesse vídeo aqui você vai ver a provável escalação do Vasco, que vai enfrentar o Barraca Central amanhã lá na Argentina. O time muito modificado e sem Renato Gaúcho. Renato Gaúcho nem viajou para a Argentina. O Vasco será comandado pelo auxiliar. Renato Gaúcho ficou no Brasil comandando ali a equipe principal, né? Treinando, se preparando para o jogo contra o Remo. O Remo que terá um desfalque importante nesse jogo contra o Vasco, e também será assunto aqui. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, aquela declaração que ele deu sobre os jogadores colombianos. Isso repercutiu bastante lá fora, tá? O Vasco virou notícia em toda a América do Sul por conta dessa declaração de Renato Gaúcho. Tudo isso você confere depois da vinheta. Antes, meu amigo, aquele esquema, hein? É rapidinho. Deixa o like, que é muito importante, você ajuda demais o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos, e se inscreva aqui no canal. Meu amigo, não é inscrito ainda? Se inscreva. Muita gente assiste aqui todo dia e não está inscrito, então confere aí se você está inscrito ou não. Coloca a sua inscrição, que ajuda demais. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá, meu amigo, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da Oágua. Já tá aqui, ó. Fica igual o Renato Gaúcho quando tá na coletiva. A garrafinha da Oágua aqui do lado, que ajuda você a se hidratar. Eu, por exemplo, acabei de chegar da academia, tô com roupa de academia ainda, acabei de chegar da academia, e a água que eu uso para me hidratar, para ficar bem hidratado, é a Oágua, que é parceira oficial de hidratação do Vasco da Gama, e é a água que o Vasco usa, né, que os jogadores do Vasco utilizam no dia a dia, nos treinamentos. Então, se você quer ter na sua casa a mesma água que os atletas do Vasco utilizam, você pode comprar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, e utilizando o cupom Juninho, você ganha 10% de desconto, beleza? Oágua, parceira oficial aqui do canal e parceira oficial de hidratação do Vasco da Gama. Não perca essa oportunidade, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre Copa Sul-Americana. Amanhã, 7 horas, o Vasco enfrenta a equipe do Barracas pela Copa Sul-Americana lá em Buenos Aires, o jogo que vai acontecer no estádio do Banfield, né? Já que a cancha, o estádio do Barraca Central, não tem capacidade ali para receber uma partida de Copa Sul-Americana. O Vasco colocou a Copa Sul-Americana, enfim, em segundo plano, né? Nem Renato Gaúcho viajou ontem para a Argentina. O Vasco será comandado pelo Marcelo Salles, que é o auxiliar do Renato Gaúcho, né? O Vasco faz um treinamento hoje no CT do Boca Juniors, lá em Buenos Aires. O Boca Juniors cedeu o CT para o Vasco da Gama. E a equipe que viajou é totalmente alternativa. Os principais jogadores ficaram aqui no Rio de Janeiro e estão nesse momento realizando treinamento lá no CT Moacir Barbosa, junto com o treinador Renato Gaúcho. Eu vou trazer aqui a lista dos 25 jogadores do Vasco que viajaram para Buenos Aires para a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, e logo na sequência trago aqui a provável escalação, o time que deve entrar em campo no jogo amanhã, né, contra o Barracas. Vamos lá. Goleiros: Fusato, Felipe Gabriel e Pablo. Defensores: Puma, Breno Vereza, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão, Bruno André, Avelar e Alisson. Meio-campistas: Hugo Moura, JP, Samuel, Ramon Rick, Gustavo Guimarães, Matheus França e Zucarello. Atacantes: Adson, Marino Inestrosa, JV Fonseca, Nuno Moreira, Spinelli, Andrei Fernandes e Juninho. Juninho, que é um atacante jovem também da categoria Sub-20. Não sou eu não, tá? É outro Juninho. Juninho do Sub-20. Bom, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Barraca Central amanhã, eu vou trazer agora aqui para você, meu amigo. Quero saber se você acha se esse time é capaz ou não de vencer o Barracas. Vamos lá, o Vasco deve ir a campo com Daniel Fusato no gol, Puma, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avelar na lateral esquerda, o meio com Hugo Moura, JP e Matheus França, na frente Nuno, Adson e Spinelli. Esse deve ser o Vasco que entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana. E aí, com essa escalação, dá para ganhar do Barraca Central?
Eu acho que até, assim, olhando peça por peça, o time continua sendo melhor do que o time do Barracas. Só que é aquilo, né? Tu vai botar em campo uma equipe que nunca jogou junta, né? Você muda ali todos os 11 jogadores e os caras nunca jogaram junto. Então não tem entrosamento, né? Uma escalação que nunca entrou em campo, não tem entrosamento. Então pode ser que isso seja um complicador pro Vasco nessa partida contra a equipe do Barracas. Mas eu acho que é uma escalação possível, né? Acho que é possível. O Vasco pode sim sair vitorioso dessa partida amanhã pela Copa Sul-Americana. O Vasco, enfim, deixando a Sul-Americana como uma competição secundária, né? E focando totalmente aí no Campeonato Brasileiro. Meu amigo, mudando de assunto aqui agora... pós-jogo contra o Botafogo, o Renato Gaúcho deu uma entrevista, deu uma declaração na entrevista coletiva falando sobre os jogadores colombianos, né? Dizendo que a adaptação deles aqui no Brasil é muito difícil, dizendo que eles erram muito, né? Por conta dessa não adaptação, que é difícil adaptar. Ele até disse que quando ele estava em outros clubes, ele só contratava jogador colombiano ou equatoriano quando eles já estavam adaptados, né, ao futebol brasileiro, porque esse processo de adaptação, segundo ele, é difícil. O futebol colombiano é muito diferente do futebol brasileiro. E essa declaração de Renato Gaúcho, né, sobre a dificuldade de adaptação dos jogadores colombianos e equatorianos repercutiu bastante no exterior, principalmente, é claro, na Colômbia e no Equador. E com muita gente concordando, né, com a declaração do Renato. É claro, algumas pessoas não... alguns veículos, né, e jornalistas equatorianos e colombianos discordando, dizendo até que o Renato mandou mal na fala, que foi uma fala desnecessária, mas a maioria concorda que realmente é um processo de adaptação demorado. A gente pode citar jogadores aqui que deram certo no Brasil, como o John Arias, demorou a se adaptar no Fluminense. O Serna lá no Fluminense também, agora está indo bem, mas demorou a se adaptar. Enfim, o Andrés Gomes, quando chega no Vasco, também demorou um pouquinho a começar a render. Eu acho que faz sentido. Acho que o Renato não desrespeitou os colombianos, os equatorianos, apenas disse que é um futebol diferente e que, enfim, a adaptação é um pouco mais demorada. Mas quero saber, meu amigo, a sua opinião. Você acha que o Renato mandou bem ou mandou mal nessa entrevista coletiva, nessa declaração? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. E já que eu tô falando de treinador... Fernando Diniz pode ser o novo treinador do Corinthians. Fernando Diniz, que deixou o Vasco recentemente, pode pintar no Corinthians, o Corinthians que demitiu ontem Dorival Júnior. E nas últimas horas o Corinthians entrou em contato com o staff de Fernando Diniz e avançou nas negociações. Existe uma expectativa ali de um acerto rápido para que o Corinthians já tenha Fernando Diniz à beira do campo na quinta-feira, na estreia da Libertadores contra o Platense lá na Argentina. O estilo de jogo do Fernando Diniz agrada, né, a direção do Corinthians, e a cúpula alvinegra entende que o elenco tem boas peças e condições de brigar por coisas boas em 2026. A informação é do Globoesporte.com. Então, Diniz, que deixou o Vasco recentemente, pode pintar no Parque São Jorge, pode pintar no Corinthians. E aí, meu amigo? O Diniz é herói do Corinthians, né? Conseguiu perder aquela Copa do Brasil no Maracanã de uma forma inacreditável, né? Então, enfim, já vai chegar lá no Corinthians como ídolo, né? O Fernando Diniz. Enfim, meu amigo, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira edição. Eu volto ainda hoje. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!